bem, pessoal. Nós vamos aqui a mais uma aula sobre a fisiologia neuromuscular e exercício. Essa é a aula número 27, não perca a conta. E a gente hoje vai falar sobre hipertrofia muscular, que certamente é um assunto que interessa muita gente. A gente viu nas aulas anteriores que a maior parte dos estudos trabalha com tempos de duração das intervenções com treinamento na ordem ali de 8 a 12 semanas, e que isso era suficiente para a força ter aumentos significativos, porém, na maior parte do tempo, em decorrência dos fatores neurais, a coordenação intramuscular, a coordenação intermuscular, que a gente viu até as aulas anteriores. A partir mais para o final desse período de intervenção é que a hipertrofia muscular passa a assumir um protagonismo no desenvolvimento da força decorrente do treinamento. O que a gente entende é que a hipertrofia muscular ela vai depender de um saldo favorável entre a quantidade de proteínas sintetizadas, ou seja, construídas no nosso organismo, e a quantidade de proteínas degradadas, quebradas ao longo das nossas atividades, do nosso metabolismo. O que acontece? Durante o exercício, durante o meu treino, a minha energia para que eu possa fazer a síntese de proteína cai bastante, por razões óbvias. Eu estou utilizando essa energia para fazer o exercício. Então, nesse momento, não me sobra tanta quantidade de energia para poder permitir que a síntese de proteínas aconteça. E a depender, inclusive, da intensidade e da duração do exercício, é possível até mesmo que as proteínas sejam necessárias para serem utilizadas como substrato energético. A gente viu que elas têm uma participação menor do que carboidratos e gorduras, mas existe uma participação também das proteínas. Exercícios de alta intensidade, muito alta intensidade e possivelmente com durações de treino, não um exercício único especificamente, mas um treino mais prolongado, pode fazer com que a degradação das proteínas aumente durante essa sessão de exercício. Como a energia diminui, obviamente a síntese de proteína durante o exercício também vai diminuir. Mas durante a fase de recuperação, não só pela interrupção do exercício e uma menor necessidade de quebra de proteínas, mas também associado ao aporte nutricional que vai ser fornecido para o organismo, a tendência é que venha aumentando aqui a minha energia para que a síntese de proteína aconteça. E como decorrência, obviamente, eu começo a ter uma maior produção. O interessante é que, fazendo os ajustes adequados, tanto da carga de treino como do aporte nutricional e o período de descanso entre as sessões de exercício para que tudo isso aconteça, é possível que a minha síntese de proteína gere uma chamada supercompensação. Ao invés de ela simplesmente retornar ao padrão que se encontrava pré-treinamento ou pré-exercício, é possível que a gente consiga ultrapassar, exceder esse patamar e gerar, então, uma supercompensação. O que significa isso? Eu gero um aumento, um excesso da minha síntese de proteína, favorecendo, nesse momento, a minha hipertrofia muscular. E como a gente fala de hipertrofia, o que a gente entende acerca da hipertrofia? É o crescimento do músculo, é o aumento do volume muscular, o aumento da massa muscular. O que tem sido apontado para a gente é que haveria duas possibilidades diferentes do meu músculo como um todo sair de um estado como esse que se encontra aqui para esse. Então, há um aumento do volume muscular notório nos dois desenhos apresentados aqui. Fazendo um corte transversal, uma chamada secção transversa do músculo, tentando pegar sempre a parte que aparentemente apresenta o maior volume dele, e nós temos aqui essa imagem sendo representada agora. Então nós temos aqui como se fosse, por exemplo, o bíceps. Então fiz um corte transversal no bíceps e estou olhando dentro dele aqui as fibras dentro desse músculo. Quando as fibras aumentam de tamanho, isso faz com que o meu músculo como um todo aumente de tamanho. Então isso é a chamada hipertrofia muscular sendo representada nesse momento. Mas existe também
na literatura uma ampla discussão acerca da possibilidade de haver não apenas o crescimento, né, o aumento do tamanho da fibra muscular, mas também o aumento do número de fibras musculares, um fenômeno que é chamado de hiperplasia. A literatura é muito controversa, na verdade, com relação a isso. Estudos mostraram a possibilidade da hiperplasia acontecer em animais. Então, vários estudos que utilizaram modelos animais conseguiram apresentar um aumento na quantidade de fibras musculares dentro de um músculo. No entanto, isso em seres humanos tem se mostrado controverso. Nem todos os estudos que investigam esse fenômeno foram bem-sucedidos para apresentar, de fato, um aumento na quantidade de fibras musculares. Então, há dúvidas se de fato a hiperplasia pode acontecer em seres humanos adultos já como decorrência do treinamento. Mas, independentemente de qualquer coisa, mesmo entre os cientistas, os pesquisadores que defendem a existência dessa possibilidade, é importante ver que o desenho que se apresenta aqui ele é enganoso nesse momento, porque dá uma noção, né? Vejam, nós tínhamos essa quantidade aqui de fibras, essa quantidade continua representada aqui, e há um aumento expressivo, né, de novas fibras musculares sendo apresentadas. Na verdade, nem os que defendem a existência da hiperplasia entendem o fenômeno dessa maneira. Na verdade, a quantidade de novas fibras que seriam apresentadas a partir da hiperplasia é muito pequena. Não respondem nem mesmo por 5% do aumento do tamanho do músculo. Então, o que vai acontecer predominantemente é que as fibras vão aumentar de tamanho, sim, e talvez algumas possam apresentar, né, algumas novidades, algum incremento do número de fibras, mas que não ultrapassaria 5% de contribuição para o tamanho do músculo como um todo. Em função disso, daqui para frente a gente vai esquecer a hiperplasia, né, didaticamente, né, mas focar apenas nos aspectos relacionados à hipertrofia muscular, ou seja, o aumento do tamanho da fibra propriamente dita. Outro aspecto que é bem interessante a gente entender, que vale a pena ver por que às vezes alguns programas de treinamento funcionam melhor para umas pessoas e outros para outras pessoas, a gente não responde sempre da mesma forma. E mesmo um mesmo indivíduo, um grupo muscular dentro de uma única pessoa pode responder também de forma diferente ao treino. E olha que interessante, isso aqui são dados apresentados num estudo, uma revisão publicada em 2007, que mostrou variações com o treinamento, né, o percentual de mudança na área de seção transversa, ou seja, que significaria o quantos por cento de aumento do volume muscular aconteceu, né, da área de seção transversa, a partir do treinamento de força, dos músculos que compõem o grupo muscular chamado de quadríceps. Então, os 4 músculos que você já conhece lá da época da anatomia, sendo medidos em 3 pontos diferentes. Então, a chamada coxa proximal, ou seja, naquele terço mais próximo do quadril em relação ao joelho, a coxa medial, que seria o meio do caminho entre o quadril e o joelho, e a coxa distal, que seria no terço mais próximo do joelho em comparação com o quadril. Então, fazendo medidas em 3 posições diferentes dos músculos que compõem o quadríceps, a gente observa que as medidas se mostram, né, os ganhos de volume, né, ou de área, melhor dizendo, na seção transversa, foi bastante diferente de uma posição para outra, mas mesmo entre os músculos isso se apresentou bastante diferenciado. Assumindo que durante os exercícios que são feitos para os músculos do quadríceps, como os agachamentos, por exemplo, todos eles estarão atuando conjuntamente e mesmo assim eles respondem de forma diferente à hipertrofia muscular. O reto femoral sendo mais proeminente, mas a gente vê algumas diferenças bastante interessantes, por exemplo, no vasto lateral, a depender da posição da medida, ele vai ter um ganho maior ou menor, a mesma coisa acontecendo com os outros 2 vastos. Então, a gente não tem um crescimento uniforme dos músculos, mesmo pensando em alguma maneira
de exercício que solicitaria os músculos de uma determinada região ou de um determinado grupo muscular de uma mesma forma. Então, é importante a gente entender, não há um crescimento uniforme da musculatura, mesmo que você faça um único regime de treinamento, considerando todos os tipos de movimento que você pretende utilizar. É muito comum também a gente observar que o crescimento das fibras musculares é diferenciado também entre as fibras do tipo 1 e as do tipo 2. Ambas têm capacidade de gerar crescimento. Ambas têm condições de fazer hipertrofia. No entanto, as fibras do tipo 2 são mais propensas a gerar ganhos expressivos na área de seção transversa. Então, a hipertrofia é muito mais apreciada nas fibras do tipo 2 do que nas do tipo 1. Ainda que essas diferenças não sejam claramente bem definidas na literatura, mas sabe-se que elas têm uma maior capacidade de hipertrofia muscular. Outra coisa que é importante é que a gente consegue ter, com treinamento a gente tem um ganho importante, mas com destreinamento eu também vou ter algum prejuízo. A gente já viu isso na aula passada, quando falou sobre a questão da imobilização, com relação aos níveis de força, né, como é que os fatores neurais atuavam quanto a isso. Mas aqui também tem uma questão hipertrófica importante. O destreinamento vai fazer com que eu tenha uma perda de massa muscular e ela é mais proeminente também nas fibras do tipo 2. Ganham mais, né, quando fazem o treino e são as que perdem mais rapidamente também quando a gente tem o destreinamento. Então é importante que a gente entenda essas variações. Ainda assim, é possível a gente conseguir induzir hipertrofia muscular em indivíduos idosos, mesmo com aqueles idosos já no grupo mais avançado de idade, acima de 75 anos de idade, conseguiram aumentar sensivelmente o volume muscular e a função muscular a partir disso. A gente já viu as questões relacionadas à sarcopenia, que é bastante proeminente em indivíduos idosos, mas o treinamento consegue reverter em boa medida. Um exemplo aqui, né, obviamente é um exemplo extremo, mas é interessante que seja mencionado, o Jim Harrington, que é o fisiculturista, né, entrou para o livro dos recordes como o fisiculturista mais velho do mundo, ganhou o prêmio quando, em 2017, tinha 84 anos de idade e conseguiu apresentar bons níveis ainda de massa muscular, apesar da idade bastante avançada. Tanto força como massa muscular bastante diferenciada. É importante que, para que isso aconteça, obviamente, o treinamento ele precisa ser com cargas de moderadas a elevadas, não dá para ganhar massa muscular nesse padrão, ainda mais com essas idades avançadas, com cargas muito baixas de treinamento, então você precisa ser submetido a um treino com intensidades maiores, mas não há uma necessidade de fazer treinamento todos os dias, curiosamente. Com apenas 2 vezes na semana, 3 vezes no máximo, ali você já consegue ter ganhos bastante expressivos de massa muscular nesses indivíduos idosos. Também é importante a gente entender, ainda assim, que quanto mais velho o indivíduo, obviamente, mais difícil é ele ganhar massa muscular. Então, obviamente, se a gente consegue estabelecer rotinas de atividade, de exercícios que vão estabelecendo um favorecimento ao ganho da massa muscular, mesmo indivíduos mais velhos, mas não tão idosos assim, você tem uma facilitação maior. Mas é importante saber que, ainda assim, é possível que esses indivíduos com bastante idade consigam ganhar massa muscular. Vamos tentar entender, então, pessoal, alguns mecanismos fisiológicos que tentam explicar como que essa hipertrofia muscular acontece. Basicamente, nós temos aqui agora a representação, não é um músculo mais, agora é uma fibra muscular sendo apresentada para vocês, nesse círculo maior, e dentro as bolinhas pretas aqui são representando aqui as miofibrilas dentro da fibra muscular. Então nós temos aqui uma representação didática de uma fibra muscular pré-treinamento e a partir disso nós temos 3 fibras musculares sendo apresentadas aqui após um período de treinamento. Que diferenças a gente consegue encontrar entre elas? Vamos ver essas duas da esquerda aqui primeiro. Aqui estão sendo representadas fibras que tiveram hipertrofia muscular decorrente de adição
proporcional de densidade miofibrilar. O que é aumentar a densidade miofibrilar? Significa que eu estou aumentando o espaço utilizado pela miofibrila. Isso pode acontecer, possivelmente, de duas maneiras diferentes. Pelo aumento do número de miofibrilas ou pelo aumento do tamanho, da espessura de cada miofibrila. Então, as duas formas contribuem para aumentar a densidade miofibrilar. Eu tenho mais miofibrila por espaço do que eu tinha anteriormente. Então, esse crescimento da densidade miofibrilar gera um crescimento do tamanho da fibra como um todo. No entanto, é possível também que eu tenha a hipertrofia, o aumento do tamanho da fibra muscular, a partir não de um aumento da densidade das miofibrilas, mas, na verdade, pelo aumento do sarcoplasma, né, o citoplasma da fibra muscular. Então, é como se eu tivesse aquela mesma quantidade, mesmo tamanho, né? Não pense que o tamanho aqui é menor, é o mesmo tamanho, só que como elas estão mais espaçadas dentro dessa fibra muscular, parece que as miofibrilas são menores aqui. Mas elas têm o mesmo tamanho, só que elas agora estão mais espaçadas entre si. Porque eu tenho maior conteúdo de sarcoplasma, o meu citoplasma está aumentado nessa região. Algumas pessoas passaram a chamar isso, então, nesses dois tipos de hipertrofia, a que aumenta a densidade miofibrilar ou a que aumenta o sarcoplasma, de hipertrofia sólida ou miofibrilar e hipertrofia líquida ou sarcoplasmática. Existem algumas teorias para tentar explicar a hipertrofia sarcoplasmática e alguns pesquisadores têm se mostrado céticos com relação a, de fato, existir uma diferença entre os dois tipos de hipertrofia. Como se, na verdade, né, uma das hipóteses que são apresentadas é que, na verdade, o aumento do sarcoplasma é uma fase, é um momento, como se fosse um período transitório para que as miofibrilas pudessem aumentar a sua densidade. Então, segundo essa hipótese da expansão do sarcoplasma, nós teríamos aqui uma representação novamente aí da fibra, né, e suas miofibrilas dentro dela. Nós temos aqui, né, o sarcolema, nós temos um núcleo, né, vai ter uma importância grande, já vai ser falado, e uma célula satélite sendo apresentada aqui, novidade para vocês, a gente vai falar bastante dela um pouco mais à frente. O que aconteceria? Caso a fibra tivesse apresentado algum tipo de lesão, por exemplo, no sarcolema, isso viabilizaria uma infiltração de fluidos extracelulares que aumentaria o tamanho da fibra só por conta disso. Como se você pegasse aquelas bolas de gás que a gente usa em festa, né? Festa de criança sempre tem muito isso, embora para adultos às vezes a gente também utiliza, e você fosse colocando água, bota ela embaixo de uma torneira, abre a torneira, vai caindo água, vai entrando água dentro da bola de gás, ela vai aumentando o tamanho dela. Né? Então, como se a gente tivesse colocado mais água dentro da bola de gás, esses rasgos, né, essas lesões, rupturas no sarcolema favoreceriam então a entrada além de outras coisas, né, de fluidos extracelulares, e com isso geraria um aumento que alguns pesquisadores chamam de um aumento artificial, na verdade, né, do volume muscular, da área de seção transversa. Artificial porque não foi gerado por qualquer mecanismo fisiológico interno da fibra muscular. Na verdade, foi entrada não programada desses fluidos extracelulares. Então, geraria aqui um momento de aumento desse volume muscular em função disso. Mas como que a coisa funciona daí para frente? A gente falou do núcleo, né? O núcleo tem a função de justamente ser um dos grandes responsáveis de gerar a síntese de proteínas que vai formar as miofibrilas dentro da fibra muscular. Então nós temos aqui a representação de uma nova miofibrila, aqui em amarelinho, que teria sido gerada pela atuação de transcrição e de tradução celular a partir do núcleo. Entendendo a transcrição como sendo a formação do RNA mensageiro a partir de uma molécula de DNA, que isso vai acontecer dentro do núcleo, e a tradução, que representa
a formação, a decodificação desse RNA mensageiro em proteína propriamente dita, que isso é o papel dos ribossomos. Vão fazer essa transformação do RNA mensageiro em proteína propriamente dita. Então nós temos aqui em amarelinho, né, uma nova miofibrila sendo formada. O que acontece a partir disso? Como eu tive um aumento dessa área de seção transversa, meu volume muscular aumentou, esse núcleo sozinho aqui não dá conta de conseguir gerar toda a manutenção das proteínas necessárias, né, para as miofibrilas. Então é importante que eu tenha novos núcleos sendo aderidos aqui. De onde vêm esses núcleos? Vem das células satélite. Não é nada incomum que elas façam doações dos seus núcleos, quando necessário, para que a manutenção desse estado de suporte proteico consiga ser mantido dentro da fibra muscular. Então tem um novo núcleo sendo aderido aqui, ele está ajudando justamente, mais 2 miofibrilas em amarelinho aqui sendo formadas. Então esse edema criaria uma condição para que novos núcleos fossem acrescentados a miofibrila, a fibra, perdão, e a partir disso novas miofibrilas pudessem ser formadas. Então, primeiro como aconteceria essa expansão do sarcoplasma, isso geraria um estímulo para não apenas o crescimento do músculo, mas para o reparo tecidual. A gente tem que entender que as miofibrilas vão precisar ser reparadas, né? A fibra vai precisar ser reparada, tanto a entrada de novos núcleos como a formação de novas miofibrilas vão ajudar nesse reparo tecidual. Por outro lado, a hipótese que apresenta a expansão da miofibrila como sendo o aspecto principal, mostra que primeiro acontece, então, esse aumento da quantidade, né, e até do tamanho, se for o caso, das miofibrilas. Mas como a fibra muscular naquele momento ainda não aumentou de tamanho, isso gera aqui uma espécie de empacotamento dessas miofibrilas. Esse empacotamento, né, vai gerando esse, né, o espaço fica muito apertado, elas não conseguem nem mesmo se desenvolver adequadamente, gera uma pressão interna para que o tamanho da fibra muscular possa se expandir. A partir disso, então, com a expansão do sarcolema, a gente tem um volume maior agora da fibra muscular sendo apresentado. Esse aumento do tamanho da fibra restaura aquela relação espacial entre as miofibrilas que a gente encontrava aqui, então elas já não estão tão empacotadas, tão, né, espremidas, elas estão nesse momento aqui com uma relação espacial mais favorável para poder fazer as suas atividades, né, as pontes cruzadas e tudo mais, e gerar o crescimento muscular em níveis de força aumentados a partir disso. Novamente, existe a fusão dos núcleos das células satélites para poder ajudar nessa tarefa, mais uma vez explicando por que isso, porque a área aumentou. Então, aquele mionúcleo, né, o núcleo da célula muscular, não é suficiente para poder comandar todas as ações. Ele perde o poder de controle. A partir disso, não vai precisar de auxílio de outros núcleos para poder ajudar. Existe uma terceira hipótese que tem sido apresentada também, que seria da existência de um chamado limiar de crescimento da proteína miofibrilar. O que significa isso? A área de seção transversa da fibra vai aumentando conforme o treinamento vai acontecendo, o suporte nutricional, descanso, toda essa tríade, né, de exercício, descanso e alimentação, favorecendo o aumento do volume muscular, mas há um certo momento em que a fibra parece que não consegue mais aumentar a espessura ou a quantidade de miofibrilas. E a partir disso, então, como teria sido atingido esse limiar de crescimento, não dá para crescer mais do que aquilo ali, a densidade miofibrilar, o que vai permitir a continuação da hipertrofia, do crescimento do músculo, é justamente a entrada de fluidos extracelulares ou a criação de mais água dentro da fibra muscular. A entrada de água ela acontece muitas vezes em função de um maior aporte de glicogênio. Entende-se que cada grama de glicogênio dentro da fibra muscular absorve com ele, né, ou carrega com ele 3 gramas de água, então você vai favorecendo a entrada de água dentro da fibra muscular, gerando uma hipertrofia que é tipicamente encontrada em fisiculturistas experientes. Então, aqueles fisiculturistas de longa data, de treinamento, não é o pessoal que começou esse ano. Então, o pessoal já está treinando há muitos anos e acaba experimentando e apresentando uma hipertrofia
com essas características. Como que isso acontece, então, do ponto de vista dos mecanismos fisiológicos? Existem as chamadas vias de sinalização. Para quem não lembra, sinalização é a maneira como as células se comunicam no nosso organismo. Então, órgãos e tecidos fazem suas comunicações entre si a partir das chamadas vias de sinalização. Se a gente recordar o que a gente viu na unidade anterior, que a gente falava sobre as respostas hormonais ao exercício, todas as ligações dos hormônios com seus receptores de membrana eram uma forma de sinalização. Tá? Então, nós temos aqui a carga mecânica exposta apresentada ao músculo, principalmente quando a gente faz carga mecânica excêntrica, né? Então é um esforço mais alto ainda que se realiza, é o nosso primeiro sinal estimulador para que, como se fosse, né, uma espécie de segundos mensageiros, a gente disparasse sinais para que uma cascata de eventos viesse a acontecer. Então, exercícios com cargas elevadas, exercícios intensos, geram uma maior estimulação à produção do IGF-1, nós já vimos isso lá na hipófise anterior, né, fazendo com que eu aumente a ativação de uma proteína, né, chamada AKT. A AKT é uma molécula sinalizadora, né, uma proteína sinalizadora que vai estimular a ativação de uma outra proteína, que é uma enzima chamada mTOR, que é o principal regulador da síntese proteica. Ele vai regular a atividade dos ribossomos, né, na síntese proteica. Então tem um papel crucial o mTOR, né, nessa síntese proteica. A partir disso, então, o RNA mensageiro vai ser decodificado para poder formar a síntese proteica via ribossomos, e a partir disso, então, a hipertrofia muscular aconteceria. O mecanismo de tradução, né, ribossomial, ou seja, né, como a gente já explicou, que seria essa decodificação do RNA mensageiro, né, e a sua conversão, a formação, a síntese da proteína propriamente dita, a partir do ribossomo. Acontece, né, didaticamente sendo apresentado esse processo aqui. Então eu tenho a transformação do RNA mensageiro em proteína, mas eu posso aumentar a capacidade de tradução da fibra muscular a partir do momento que eu aumento a chamada biogênese dos ribossomos, ou seja, eu estou criando novos ribossomos, e a partir disso eu estou em condições de gerar mais proteínas simultaneamente, em função de eu ter uma maior quantidade de ribossomos. Mas também é possível que eu aumente a eficiência dessa tradução, quando cada ribossomo passa a produzir mais proteínas a partir do RNA mensageiro. Então, eu tenho que pensar na quantidade total, né, da síntese proteica, não apenas pela quantidade de ribossomos apresentados, mas também pela eficiência desses ribossomos nessa função. Além disso, nós temos também um outro importante personagem dessa história toda da hipertrofia muscular, que são as células satélite, que a gente comentou um pouco mais cedo. Células satélites são células tronco indiferenciadas, e que curiosamente não possuem nem mesmo citoplasma, e que ficam localizadas entre o sarcolema da fibra muscular e a lâmina basal. Então elas ficam ali no chamado estado quiescente, que é um estado sem função, é como se fosse um pleno repouso. Então elas não têm função nesse momento, até que existe algum tipo de carga mecânica que vai gerar a ativação dessas células satélites. A partir dessa carga mecânica, as células satélites são ativadas, e a partir disso passam por um processo de proliferação, ou seja, de multiplicação, de divisão mitótica, né, divisão celular mitótica, né, as mitoses acontecendo, e a partir disso também passam por um processo de diferenciação, onde elas vão se comprometer com algum tipo de caminho, de via, né, de função celular, e a partir do momento que elas são diferenciadas, têm a sua função estabelecida, elas podem se fundir, ser agregadas à própria fibra muscular.
Então elas têm a função tanto de doar seus núcleos, como de serem agregadas também à fibra muscular. E a partir do momento que as células satélites são agregadas à fibra muscular, elas estão gerando um aumento natural da espessura da miofibrila, assim como estão ajudando a formar novas miofibrilas. Então tem um papel duplo, tanto para adaptação ao treinamento, conforme a hipertrofia muscular deve acontecer, mas também para reparo tecidual. Elas vão trabalhar das duas formas. Então, favorecem a hipertrofia a partir do momento que elas aderem núcleos novos às fibras musculares, e cada núcleo novo aumenta a capacidade da fibra sintetizar novas proteínas. Mas existem também mecanismos de controle para evitar que o músculo cresça demais. Existe uma proteína chamada miostatina, que é um regulador negativo do crescimento muscular. Você olha a imagem desse boi apresentado aqui, é um boi que nasceu com essa deficiência de miostatina. Então você vê que a massa muscular dele é absurdamente mais elevada do que você esperaria encontrar num animal como esse. Isso também já foi visto em alguns outros animais, como camundongos, que apresentaram mais do que o triplo da massa muscular esperada para um animal daquele porte. Essa inibição, então, da miostatina da miostatina poderia levar a esse aumento da massa muscular, mas de forma generalizada. Isso é importante saber. Não é aquela história assim, aquele indivíduo que gostaria de ser fisiculturista e não conseguiu, porque não conseguiu fazer com que os membros inferiores, em especial musculatura da panturrilha, não cresceu demais. Então vou inibir a miostatina para minha panturrilha poder crescer. Não é localizada a história, vai ser geral. Mas é importante a gente entender que o que vai ser apresentado com relação à miostatina aqui não é ao longo da vida. São pessoas ou animais que nascem com essa deficiência e naturalmente isso acaba acontecendo. Vamos ter uma noção do que acontece aqui. A miostatina, ela tem o papel de inibir a ligação da ciclina com o CDK. Ora, bolas, o que é a ciclina, o que é o CDK? A ciclina é uma proteína cuja função é regular o ciclo celular de uma forma geral. O que ela faz? Ela ativa ou desativa algumas proteínas-alvo dentro da célula. No nosso caso aqui no exemplo, a proteína-alvo nesse momento aqui é o CDK. São enzimas do tipo quinase, né? Então, como toda enzima do tipo quinase tem a função de adicionar grupos fosfato a outros substratos, né? E a CDK vai atuar como uma espécie de interruptor. Então ela vai ativar em maior ou menor medida outras proteínas que vão ajudar justamente nos processos celulares. Então, o que vem daqui? A miostatina impede a ligação da ciclina e o CDK, e a partir disso, alguns procedimentos de proliferação, né, dos mioblastos para a formação dos miócitos, né, que são as células musculares, e os miotubos diferenciados, ficam comprometidos, ficam diminuídos, mesmo com os fatores, né, de miogenina e outros fatores precursores do crescimento muscular. Tudo isso aqui fica limitado em função da participação da miostatina. No entanto, animais, em especial que nascem com essa deficiência funcional da miostatina, não tem essa limitação, e a partir disso o crescimento muscular é bastante aumentado em relação ao que seria o normal. Volto a insistir a vocês, não é algo que você quer que aconteça com você, porque o crescimento vai ser de todos os músculos do seu corpo e não somente aqueles que você julga que você gostaria de ter um crescimento um pouco maior. Tá? Então, é o que acontece com relação ao papel da miostatina. Mas é importante a gente entender que existem, de certa forma, fatores exógenos que vão contribuir para o crescimento muscular, mas também os fatores endógenos, meio que fechando aqui esse nosso assunto. Então, obviamente, os principais fatores exógenos vão ser o exercício físico, principalmente aqueles que vão estimular diretamente o crescimento, mais apropriados e com a intenção de aumentar a massa muscular, força e a massa muscular, e realizados com cargas mais elevadas, e um suporte nutricional que não pode deixar de acontecer. São fatores exógenos que contribuem para o aumento da massa muscular. Mas eu também tenho os fatores endógenos que a gente foi vendo, como, por exemplo, coisas ligadas ao DNA,
né, os aspectos genéticos. Algumas pessoas são mais responsivas ao treinamento e outras nem tanto assim. Né? Isso tem a ver justamente com essa constituição genética desses indivíduos. Então, alguns vão ter maior facilidade para poder desenvolver a hipertrofia muscular, outros nem tanto. E também toda a questão de não apenas dessa predisposição genética, mas também os aspectos ligados à transcrição e tradução, né, de uma maior decodificação do RNA mensageiro a partir dos ribossomos e tal. Então, se você não tem uma capacidade genética para gerar uma maior biogênese, né, maior criação, maior proliferação de ribossomos, a sua hipertrofia também vai ficar comprometida. Vimos a questão das células satélite, gerando um papel bastante importante nesse crescimento, e obviamente questões hormonais naturais ali, como o aumento dos receptores androgênicos, né, e do bom funcionamento desses receptores para favorecer também o crescimento muscular. Então, são vários aspectos diferentes, fatores endógenos e fatores exógenos, que vão contribuir para esse desenvolvimento da hipertrofia muscular, mas a gente não pode ignorar também que fatores exógenos do exercício e da alimentação, também do descanso, também podem afetar essas questões funcionais com relação aos fatores endógenos.